Santa Efigênia. Vou pregar a palavra de Deus. Verdadeira, uma palavra que todo ser humano vai precisar um certo dia, um certo tempo da sua vida. Pode ser que hoje as pessoas não queiram abraçar, acolher a palavra de Deus, mas, meus queridos amigos, vai vir tempos trabalhosos na terra. Eu já quero dizer que já estamos enfrentando tempos trabalhosos nesta terra. Tempo em que as pessoas já não prezam pela palavra de Deus. Tempo, época em que as pessoas estão voltadas para si mesmas, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Mas as profecias, elas estão se cumprindo. A Bíblia diz que Deus, Ele está atento a todos os movimentos da terra. O nosso Deus, meus queridos, Ele não dorme. E todos nós devemos guardar Provérbio capítulo 4, versículo 23, que diz: guarda o teu coração, porque daí do teu coração é de onde procede todas as saídas da vida. Tudo procede de nós, meus queridos, do nosso entendimento, da nossa busca. Então hoje é o dia de se buscar a Deus, confessar a sua palavra, viver em paz nesta terra. O pouco de tempo que ainda falta para Jesus de buscar a sua igreja. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 30. Atos capítulo 17, retificando o versículo de número 30, que vai nos dizer a palavra de Deus. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus prezados amigos, nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31, onde diz a palavra do Senhor que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas, pregador, qual é o tempo da ignorância? Muitas vezes este ser humano, ele pode ser alguém da alta sociedade, um advogado, um juiz, né? Ele pode ser um promotor de justiça, ele pode ser alguém com muito estudo formal, muitas faculdades, enfim,
não se acha uma pessoa ignorante. Então, pode ser que alguém pergunte, mas pregador, esta palavra está falando da ignorância. Eu, porém, não sou um ser humano ignorante, eu tenho minhas formaturas, tenho várias faculdades, falo vários idiomas. Meus prezados amigos, o espírito do homem, ele tem uma linguagem, e o Espírito de Deus tem a sua própria linguagem. Quando a palavra de Deus está falando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, qual é este tempo, pregador? É hoje, é neste exato momento em que o ser humano está de posse de ouvir a palavra de Deus e ignora esta palavra, coloca esta palavra em um segundo plano, coloca esta palavra para um lado, desprezando assim a palavra de Deus. E quando isto acontece, este homem, esta mulher, este ser humano, ele se torna uma pessoa ignorante concernente à palavra de Deus, se torna uma pessoa ignorante concernente à obra de Deus, se torna uma pessoa ignorante concernente à salvação da sua própria alma, concernente à vida de Cristo Jesus, porque o versículo 31 ele vai dizer: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E isto ele deu certeza a todos, ressuscitando este varão de entre os mortos. Quem foi este varão, meus prezados amigos? Quem foi este que ressuscitou entre os mortos? Este se chama Jesus de Nazaré. Este veio dos céus à terra, fez a sua parte, o seu trabalho, pregou, se mostrou a todo ser humano vivente que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Senhor dos céus e Senhor da terra. Filipenses diz a palavra de Deus que é o nome de Jesus, ao qual o Pai exaltou soberanamente. Aleluia, e ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo da terra e debaixo da terra. Todo ser humano, meus queridos, vão de se dobrar diante deste Deus. Todo ser humano há de se dobrar diante desta palavra. Palavra que nos dias de hoje pode ser ou se tornar abusiva. Palavra esta que muitas vezes entregamos um folheto e as pessoas não fazem caso. Mas, meus queridos, os que estão no céu se dobrarão diante deste Jesus ao qual eu estou pregando. Todos os que trilharam por esta terra, os que ainda estão trilhando nesta terra, nos dias de hoje também hão de se dobrar diante deste Deus. Não é diante de José, não é diante de Maria, os seus pais, não. A Bíblia diz com todas as letras que hão de se dobrar diante do Filho de Deus. Aqueles que receberam farão uma boa escolha. Por que, pregador? Porque Deus, Ele não levará em conta os tempos da tua ignorância. Deus, Ele não vai levar em conta o tempo da tua rebeldia, os dias em que tu andaste nesta terra, fazendo e praticando tudo que mandava o teu coração enganoso, porque diz a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo de número 17, o versículo de número 9 e 10, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o versículo 10, diz a palavra de Deus, mas eu, o Senhor, eu esquadrinho os corações, eu provo os rins, para dar a cada um segundo as suas obras. Neste dia de hoje, meus prezados amigos,
neste presente tempo, Deus está de verdade contemplando o teu pensamento, que é o mesmo coração que diz a palavra de Deus. Deus está aí, aleluia, ministrando ao teu coração a sua poderosa palavra. Deus está aí trabalhando neste dia. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer sarar e redimir a tua alma, porque Ele não leva em contas nos dias de hoje o tempo da tua rebeldia, o tempo da tua ignorância. Quando fostes visitado por esta palavra de Deus e não destes crédito à palavra de Deus, se achando muitas vezes alguém importante, se achando muitas vezes alguém capacitado, muitas vezes imaginando que já é poderoso o suficiente e que não necessita desta palavra. Mas quando este ser humano, ele começa a entrar em dificuldade, ele começa a entrar em desespero, por causa de uma enfermidade crônica, por causa de um aperto terreno, por causa muitas vezes em um estado de viagem, aleluia, quando ele percebe que muitas vezes que o avião está para desmoronar, então este ser humano, ele começa a observar, ele começa a ver que ele não é nada, ele começa a ver que ele não é ninguém. Portanto, Deus te chama hoje, Ele te diz que não tem contas o tempo da tua ignorância. Volta para Deus neste dia, porque não sabemos o que acontecerá de hoje até amanhã. Jesus, Ele te chama hoje, Ele quer salvar a tua alma. Portanto, meus prezados amigos, dás crédito à palavra de Deus, ouves a voz do Senhor, porque neste dia é dia de descanso, é dia de repouso para a tua alma. Que Deus abençoe a todos neste dia.